Isso, a gente já começa, Gabriel. Tá, eu só quero abrir os exercícios aqui. Aí, tá gravando. Então, beleza. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula hoje. Nós vamos fazer uma breve revisão aí dos exercícios e aí depois a gente entra no assunto da aula de hoje, tá bom? Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, manda mensagem aí no chat, chama eu ou o Luiz e a gente vai tocando. Luiz, eu vou tocando a aula aqui, qualquer coisa você me interrompe, beleza? Você já fala aí, tá bom? Beleza, combinado. Beleza? Combinado? Deixa eu só... Como é que foi a lista de exercícios, pessoal? Foi tudo tranquilo? Quais são as dúvidas aí da lista de exercício que vocês fizeram no Moodle? Vamos começar por aí? E eu vou tentando abrir aqui quais foram as questões para, de repente, a gente falar um pouquinho sobre ela. Aqui, ó, já abri uma e já vou abrir. Quais foram as dúvidas? Falaram aqui que mandaram tudo. Tudo e mais um pouco. Tá, né? Tá bom. Então vamos começar, né? No princípio, a gente fez, mas morrendo. Por quê, João? Ó, vou compartilhar minha tela aqui. Thaís nem fez. É importante fazer, né? Deixa eu abrir aqui a bandeja de compartilhamento. Deixa eu ver como é que eu vou aqui. Não, quero compartilhar isso. Vou compartilhar essa tela. Beleza. Vocês estão vendo minha tela? Sim ou não? Sim. Beleza. É que aqui não aparece para mim. Não sei como é que... Depois, ótimo. Depois a gente já vem. Então, olha só. Esse exemplo aqui, pessoal, ele fala assim, ó. Cria a classe pessoa com os atributos nome, idade e o método void faz aniversário, cuja funcionalidade consiste em aumentar a idade de uma pessoa toda vez que ele é invocado. E aí ele dá um exemplo, né? Então aqui, ó, olha só, a gente criou o objeto P1 da classe pessoa, instanciou o objeto, e aí a gente colocou um nome Carlos, a idade 30, chamou o método faz aniversário, e aí a gente vai imprimir o nome da pessoa, né? Vai imprimir os dados do objeto pessoa, que no caso é o P1, o resultado seria esse aqui, ó, Carlos tem 31 anos. Então, se a gente vai fazer no NetBeans, olha só, vou abrir o NetBeans aqui, vocês estão vendo o NetBeans? Sim ou não? Sim, professor Tiburcio. Isso, ó, obrigado, eu gostei disso aí, eu gostei dessa estratégia aí, ó. Então, ó, exercício, classe, pessoa. Isso aqui é só para dar um exemplo. Então, se a gente fosse fazer no NetBeans, como é que a gente ia fazer? No NetBeans eu vou criar um pacote aqui, criei o projeto, vou criar um pacote aqui, vou chamar ele de app, né? E aí eu vou criar a classe aqui, ó. New class, Java class, vou chamar aqui, ó, pessoa. Olha lá, tem aqui a classe pessoa. Classe pessoa. E aí vamos voltar aqui, ó. Classe pessoa tem os atributos nome, que é do tipo string, e o atributo idade, que é do tipo int. Então eu venho aqui e vou fazer o quê? String nome é o atributo e int idade é o outro atributo. E aqui, ó, ele fala o seguinte: o void faz aniversário. O que esse método faz, pessoal? O que esse método void faz aniversário? Qual é a responsabilidade dele? Faz aniversário. Qual é a responsabilidade desse método, pessoal? Manda aí no chat. Ó, quem responder certo aí, mais R$50 tem um direito aí no cinema quando tiver aberto, viu? Faz aniversário. Isso, muito bem. Vai incrementar a idade da pessoa. Então, eu vou fazer o quê? Idade mais. Poderia ser assim. Lembrando que eu também poderia escrever idade, recebe idade mais 1. Né? Idade mais 1. Ou ainda poderia escrever idade mais igual 1. Todos, de qualquer maneira, é a mesma coisa. Tá bom? As três formas estão corretas. Eu vou usar essa primeira aí. Então tá lá, idade mais. Beleza, fizemos a classe pessoa. Mas agora, se a gente tivesse no NetBeans, eu vou ter que testar. Então eu vou ter que criar uma outra classe. New Java classe. E aí eu vou usar aqui, ó, vou chamar uma classe chamada usaPessoa. usaPessoa. E aí, pessoal, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Classe usaPessoa.
essa classe aqui tem o método void main, né? E aí eu vou tomar a liberdade de copiar isso aqui, ó. Vou copiar. E vou jogar aqui dentro do método main da classe usa pessoa, né? Então, olha só. O que está acontecendo aqui, então? Olha só o que está acontecendo. Eu tenho o método main dentro da classe usa pessoa. Chamei, criei tenho o meu objeto, que é o P1 da classe pessoa. Então, aqui eu estou fazendo aqui, né? O que a gente chama de... Eu estou chamando o construtor, né? Que é a mesma coisa de falar que eu estou instanciando o objeto, que nesse caso é o objeto P1. E aí, eu estou guardando a string Carlos dentro do atributo nome e o número 30 dentro do atributo idade do objeto P1. É isso que está acontecendo aqui nessas duas instruções. E aqui eu estou chamando o método, né, faz aniversário, que vai aumentar de 30 para 31. E aqui eu imprimo o resultado. Quando a gente faz isso e executa no NetBeans, olha o resultado. Carlos tem 31 anos. Ok, pessoal? Então, tá feito esse exercício, tá feito aqui. Esse exercício está feito. Esse exercício do Moodle está feito no NetBeans. Qual é o detalhe, pessoal? No Moodle, o que me interessa é essa classe aqui, ó. É essa classe. A resposta que a gente espera são essas linhas aqui, ó. Public class, pessoa, string, nome, int, idade, void, aniversário, idade, mais. Então eu vou copiar só esse trecho. Não preciso do package aqui, o app. E vou jogar ele aqui, ó. Vou jogar ele lá. Pronto. O que vai acontecer? Pensa assim, é como se o Moodle tivesse dentro da classe, né? Dentro aqui, a classe usa pessoa. E aí, quando eu peço para verificar, ele vai verificar se deu certo. Será que vai dar certo? Agora eu fiquei na dúvida, hein? Ah lá, ó. Deu certo. O que acontece? Ele vai fazer os testes. Olha, eu tenho 3 testes aqui, ó. O P1, o P2, o P3, todos deram certo. Ok, pessoal? Então, perceba que na hora de resolver a questão, a única coisa que você precisa fazer é a classe que está sendo pedida aqui, ó. Que no caso era só a classe pessoa. Não precisa fazer mais nada, não precisa pôr o package. É, na verdade, construir a classe pessoa, que é o objeto. Tá claro isso, pessoal? Por favor, me avisa no chat aí, ou abre o microfone para a gente saber se está dando certo ou não. O João Vitor coloca assim, ó, esse foi tranquilo. O problema é os outros que usam Boolean. Vamos ver qual é o outro que usa Boolean. Vamos ver aqui. Você lembra qual que era, Luiz? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, ó. Acho que o da porta é. Aí, esse aí já usa já. Tá bom, então vamos lá. Tá? Qual é o problema do Boolean aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ler. Cria a classe porta com os atributos aberta, né? Boolean. Cor string, dimensão x double, dimensão y double e dimensão z double, né? E os métodos, então vamos fazer assim, ó. Vou ir mais rápido. Vamos fazer assim, ó. Vamos vir aqui no NetBeans. Vou fazer mais esse aqui e a gente termina. Pode ser, Luiz? Pode ser? Combinado, porque aí tem um exemplo para ele seguir, né? Aí já tem 2 exemplos, né? Então, esse aqui, ó, é o exercício 02. Vou chamar o pacote aqui de exercício 02. Então, aqui, ó, eu vou criar uma classe. Vou criar uma classe. Essa classe é porta, né? Deixa eu copiar isso aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui só para ter o enunciado aqui fácil, para não ter que ficar mudando de tela toda hora. Tá? Aí não deu, hein? Beleza. Aí. Então, olha só. Cria a classe porta com os atributos aberta. Então, vou ter aqui, ó, Boolean aberta. Ok? Eu vou ter uma string que eu vou chamar que é o atributo cor. Eu vou ter um double, que vai ser dimensão x. E vou ter o double, que é dimensão y. E vou ter também o double, que é dimensão z. Ok? E aí eu vou ter aqui os métodos void. Então, vou ter aqui os métodos void abre. Método void abre.
vou ter o método void fecha, ok? E por fim, eu vou ter aqui, tem mais um ainda, né? Vou ter aqui o método void pinta, e aí no caso eu tenho uma string s, que ele está chamando lá. Aí. E por fim, eu vou ter o outro método, que é o método está aberto. E aí, olha só, o detalhe, ela é boolean. Boolean. Boolean está aberto. É como se fosse uma pergunta, né? Então, perceba que esse método aqui, ó, está aberta, ele vai retornar esse atributo aberto. Então, eu vou fazer simplesmente o return aberto. Pronto. É isso que ele vai fazer. O método está aberto é isso. Ele retorna o estado, né? Então, se tiver falso, o atributo aberta, estiver falso, esse é o estado da porta. O estado da porta é fechado, né? Então, a gente tem aqui, pode usar uma convenção que falso, eu vou dizer que está fechado, né? E eu posso falar que o true, ele está aberto, por exemplo. Tá? Então, quando eu falo que o void, eu vou abrir a porta, o que eu vou fazer? O que significa abrir a porta? É falar agora que a variável aberta, ela está true. O que significa dizer que a porta está fechada? É falar, então, agora, fechar a porta. Significa passar o estado aberto para falso. É isso que eu vou fazer. Tudo bem? E aí, aqui a cor, eu vou fazer justamente o quê? Cor recebe S. É isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou fazendo. Certo, Luiz? Tá certo aí? Certinho. Aí, agora, eu vou fazer a classe usa porta. Olha lá, usa porta. Então, a classe usa porta. Vamos ver se tem um exemplo lá de novo, né? Vamos ver se a gente tem um exemplo. Olha só, vamos ver se tem um exemplo aqui. Aqui já tem um exemplo. Ó, tem aqui, vou copiar. Vou vir aqui. Vou colar. Olha lá. Então, o que está acontecendo? Vamos ver se ele vai funcionar. Então, eu vou criar o objeto P do tipo porta, né? Na verdade, a gente até... tudo bem, pode deixar o nome do objeto P, né? E aí eu vou abrir, vou fechar a porta e depois vou pintar ela de amarelo. E aí eu vou definir as dimensões dela, então estou definindo as dimensões dela. E aí eu vou imprimir os dados dela. Vamos ver o que vai dar. Então, olha lá, porta da cor amarela. Dimensões da porta, 1 metro, 2,5 metros e a espessura aí 0,05 metros, né? E aí a porta está aberta. Perceba que quando ele retorna o boolean, né? Ele vai retornar no caso se é verdadeiro ou falso. Então, se é falso, significa que está fechada, né? Deixa eu ver aqui. Não é falso, significa que está fechado. Eu posso até ajustar isso. Então, como é que ficaria a nossa resposta? Eu vou pegar só isso aqui, ó. Só isso aqui. Essa é a nossa resposta aqui no Moodle, ó. Essa é a nossa resposta no Moodle. Vamos verificar? Então tá aí, passou nos testes. Fica claro isso, pessoal? Sim ou não? Clareou um pouco aí os exercícios ou não? Professor, por que tem que retornar pro aberta? Não poderia ter feito um if também? Eu tinha feito com if quando eu fiz a atividade. Você fala se está aberta? Olha, está aberta. que tem que seguir o padrão ali da resposta, né? O if seria bacana para traduzir, né? O conteúdo da variável boolean, né? Você poderia fazer um if, ó, se é aberta, coloca assim. Foi igual a true, aí coloca está aberto. Sim, entendi. Poderia fazer. É que o exercício eventualmente não pediu isso, né? Você poderia fazer um método aqui, ó, por exemplo, string, né? Get estado da porta, por exemplo. Ó, estado da porta, certo? Então você poderia fazer isso aqui, mas você pode fazer assim, ó, se aberta, por exemplo. Acho que é isso que você está querendo fazer. Return, por exemplo, aberta, né? Por exemplo. Ok? E aqui, return, por exemplo, fechada. É isso que ele poderia fazer, né?
E aí você poderia usar aqui, ó, nesse exemplo, isso o exercício não pediu, a gente está fazendo um extra, né? Eu pego o get estado da porta. Vou rodar o programa lá, ela vai escrever para a gente fechada. Certo? E aí eu estou usando o if que você falou. Perceba que eu estou fazendo dentro da concepção aqui da classe, né? Uhum. Não tá errado, não. É até interessante, né? Na verdade, você poderia até mudar isso aqui, né? Isso aqui até poderia fazer um if diferente aqui, ó. Você poderia fazer um return aberta. Você faz aqui, ó. Se tiver aberta, eu vou pôr aberta. Se não, eu vou mandar um fechado. Será que vai dar certo isso aqui? Beleza? Entendi. Ô, Gabriel. Oi. Tem como você colocar na classe porta aí? Vamos simular uma situação que foi uma dúvida que me mandaram. Talvez é dúvida de mais alguém. O método pinta tá string s. Muda ali string lá no atributo, no parâmetro, põe cor aí. Ah, isso é boa. Isso é boa. Tá, deu erro lá. Então, a gente vai ter que explicar isso aí que pode acontecer, principalmente no Moodle, né? NetBeans talvez não dá erro, mas lá no Moodle deu. Por quê? Pode falar. Pode falar. É isso aí, a situação que aconteceu. Olha só, é interessante, mas se a gente pensar um pouquinho aqui, é fácil da gente responder. O nome do nosso atributo é cor. E o nome do nosso parâmetro é cor também. São nomes iguais. Aí a pergunta que o NetBeans faz, o Java faz, é o seguinte: é o atributo que recebe o parâmetro ou é o parâmetro que recebe o atributo? E aí? Quem que é? Né? Esse cara aqui é o atributo, né? Esse cara aqui é o atributo. E esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, é quem? Esse cara para nós aqui é o nosso parâmetro, né? Esse é o parâmetro. E aí a pergunta é o atributo que recebe o parâmetro? Ou seja, é esse cara aqui que está recebendo ele? Ou é o contrário? Perceberam a confusão, pessoal? Perceberam a confusão? Sim ou não? É importante visualizar essa confusão. Aí o que a gente faz então para resolver, sair da dividida, né? A gente vai ter um operador que é o operador dis. Dis, né, significa este. Então ele vai fazer o dis aqui, ele vai ter uma referência, né? Então o dis, ele é uma referência para o objeto, para o próprio objeto, né? Para o próprio objeto. Então quando eu faço isso aqui, ó, eu saio da dividida. Pronto. Eu estou falando, então, que o dis é a referência do objeto, então quer dizer que o objeto está chamando o atributo dele. E aí, então, agora, eu tiro essa dúvida e agora eu faço o que é o correto. Que é o correto, que é o quê? Que é justamente quem? O atributo recebe o parâmetro. É isso que tem que acontecer. Então, quando eu uso o dis, eu faço essa diferença. Ah, mas então por que eu não precisei usar o dis quando aqui string era S? Aí, nesse caso, você pode dizer que o dis é opcional. Por que ele é opcional? Porque aí não vai dar colisão, né? Quando eu chamo aqui de S, ó, não tem colisão, porque os nomes das variáveis são diferentes. Então, eu consigo, como esses nomes são diferentes, não há colisão, não há conflito. Então, o dis é opcional. Tá? Não quer dizer que está errado, mas ele é opcional. É isso, Luiz? Quer complementar alguma coisa? Perfeito, meu amigo, é isso aí mesmo. Foi uma dúvida que me mandaram, eu não sei se quem mandou tá aí na reunião, e eu até falei assim, durante o plantão a gente conversa, eu expliquei mais ou menos por WhatsApp, mas durante o plantão a gente explica melhor. Agora acho que, quem que foi? Quem tiver aí, deixa eu ver quem que foi, se foi. Ah lá, foi João, ficou claro, João? Ficou claro? Agora sim. Então, beleza. Fechou, João. Fechou, pessoal? Ô, senhor, mas aí a porta ela sempre vai estar fechada, por causa que você abre ela primeiro e depois fecha, né? Ah, Thaís, né? O Thaís. Isso. Perceba assim, ó. Perceba que quando a gente cria esses métodos aqui, eu estou criando a possibilidade de eu abrir e fechar a hora que o programa quiser, né? Na hora que você quiser, né? Aqui, ó, a classe usa pessoa, o nome usa pessoa, ele é de propósito, porque ele está querendo dizer o seguinte: é uma classe que vai usar a classe porta. Ela não define a classe porta.
Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui, ó, eu posso utilizar o método abre e fecha dependendo do problema que eu quero resolver. Ou seja, eu não sou obrigado de ter essa instrução aqui, ó. Posso deixar, por exemplo, abre e não fecha a porta. Entendeu? Então, quer dizer o seguinte, na hora que eu vou usar um objeto, eu posso invocar o método, né? Eu posso usar o método, no caso abre e fecha, na hora que eu precisar dentro do problema que eu estou resolvendo. Não sei se esclarece a sua dúvida aí, ô, Thaís. Entendeu, Thaís? Sim ou não? Entendeu? Então a Thaís coloca lá, entendi sim. Beleza. Ó, o João colocou aqui, ó. Quando vai ter um exercício que a gente pede para o usuário digitar um valor. No Code Run a gente consegue fazer isso, Gabriel? Simular essa situação? Consegue simular. A gente pode pensar para essa semana aí, talvez semana que vem, já ter alguma coisa nessa linha, viu, João? Tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta? Eu acho que do João tá respondido aí. Então vamos lá. Vou começar a falar do assunto de hoje, tá bom, ô Luiz? Show de bola. Beleza. Pessoal, então hoje, a proposta da aula aqui hoje é a gente falar sobre variáveis multidimensionais, tá certo? Vamos falar um pouquinho dessas variáveis multidimensionais. Na verdade, a gente está acostumado a trabalhar com variáveis escalares, né? Quando você declara lá int A, int B ou double, são variáveis escalares. Ou seja, eu consigo guardar dentro dela só um valor, né? Só um valor. Então, essa é a variável escalar, né? No fundo, quando a gente está falando de variáveis multidimensionais, a gente está falando de um array, né? De um vetor, né? Que nada mais é que uma variável do tipo array, um conjunto de valores posto numa sequência, né? Então a gente precisa lembrar aqui, ó, fazendo um desenho, eu gosto de desenhar, eu não sei porquê, eu acho que, não que eu seja bom, né, mas eu gosto de desenhar, a gente precisa lembrar o seguinte, quando a gente tem uma variável única, a gente lembra que uma variável é uma caixinha, né? A gente já viu isso aí várias vezes. Eu tenho uma variável lá, por exemplo, A, e aí eu vou guardar aqui dentro, vou guardar o valor 10, por exemplo, vou guardar o valor 10. Então tá lá, ok? Agora, na verdade, uma maneira da gente facilitar o processamento, né, é você usar uma estrutura de variáveis conjuntas. Então, imagine que agora você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter, olha só, você vai ter aqui, ó. Vai ter aqui agora um conjunto de variáveis todos juntos aqui, ó. Todos juntos aqui. É isso que está acontecendo, né? Essa é a ideia do array, ou o pessoal também chama de vetor, né? Então, quer dizer, cada caixinha dessa aqui agora, eu vou guardar um valor. Então, eu posso pôr aqui dentro, por exemplo, o 10, e aqui eu posso pôr o 5, aqui eu posso pôr, sei lá, o 6, o menos 3, aqui eu posso pôr o 4, e assim por diante, aqui o 2. Então, eu tenho valores dentro dessas caixinhas. Tá? Essa estrutura ela é importante, pessoal, porque, olha só, uma coisa importante. Está até colocado aqui no slide. Ó. É um conjunto de posições vizinhas na memória. Isso é uma coisa interessante. Imagina que você vai lidar com idade, né? Sei lá, variáveis inteiras. E imagina que essa tela que vocês estão vendo aí seja a nossa memória, né? Seja a nossa memória. Então, olha só o que vai acontecer. Imagina que eu tenho essa variável A aqui, aí eu tenho uma outra variável aqui, B, por exemplo, tem a variável B aqui, tem a variável C aqui dentro da memória, e aí eu tenho outra variável aqui, ó, variável B aqui dentro da memória. Olha o problema disso, né? Olha o problema disso, porque o que vai acontecer? A gente vai ter que, se eu quero acessar essas variáveis, elas estão espalhadas na memória. E isso pode, dependendo do tamanho, se estiver lidando com uma matriz, né, se a matriz ela não fosse multidimensional, por exemplo, você teria todos os valores espalhados. Aí eu quero acessar o A, aí agora eu quero acessar o B, aí eu venho para cá. Aí do B eu quero acessar o C, eu volto para cá. Aí do C eu quero acessar o D, eu vou para lá. Olha só, você fica
zigue-zagueando aí na memória. E isso pode gerar um custo de memória. Ao passo que, quando você tem um vetor, né? Você pode chamar esse vetor, por exemplo, aqui eu vou chamar esse vetor de idade, né? Vou chamar esse vetor de idade. E aí, agora, eu sei que na hora que eu chegar nessa posição aqui, ó, na hora que eu chegar nessa posição, a próxima está logo do lado. É vizinha, encostada. Então, o acesso à memória é mais rápido. Então, o interessante de trabalhar com vetores é que você consegue processar as coisas juntas, né? E você consegue, por exemplo, organizar o seu código, o seu algoritmo, usando estrutura de repetição, que torna, por exemplo, sua programação mais fácil, né? E aí, outra coisa que a gente precisa lembrar dos vetores é que eles são indexados, né? Então, se eu quero pegar... Como que eu pego o valor menos 3, que está nessa posição de memória do vetor? Então, eu vou usar um índice. Aí, o índice vai começar por 0, né? Então, 0, 1, 2, 3, né? Coincidentemente, aqui é 3, 4 e 5. Então, eu vou acessar aqui, então, a posição 3, idade. Na posição 3, eu vou obter o valor menos 3. Tá certo, pessoal? Ok? Então, e aí qual é o tamanho desse vetor? É 6, né? Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Só que eles são indexados de 0 a tamanho menos 1. Tá legal, pessoal? Isso é o que a gente está acostumado a ver aí, né? E se a gente falar de matriz, que é também uma outra variável multidimensional, eu tenho, então, agora isso aqui, né? Eu posso ter isso aqui. Certo? Onde eu vou ter colunas e eu vou ter linhas. Olha aí. Eu vou ter isso aí. Isso é uma matriz. Ok, pessoal? Posso ter também tridimensional. Agora, eu ainda tenho mais um nível aqui, que seria a profundidade, né? Então, eu tenho agora 3 variáveis para representar, né? Então, é uma matriz tridimensional. Beleza? Posso ter uma matriz quadridimensional, só que aí a gente não consegue ver aqui, né? Mas as variáveis vão ajudar a gente a trabalhar com dados que eles estão relacionados dentro do mesmo contexto de uma maneira contígua, junta, e isso vai favorecer o processamento dos dados que a gente tem que fazer. Tá legal, pessoal? Beleza? Esse slide aqui, ele está explicando, na verdade, aqui na hora que eu gerei o PDF, Luiz, eu acho que eu zanguei o PowerPoint aí. Na verdade, tinha uma animação aí, essa figura aqui, ele mostra o exemplo, né? Mais ou menos igual você desenhou. Ela aparecia depois, mas embaixo tinha um texto aí. Mas depois. Mas é só mostrando como que cria no Java. Ótimo. Então, aí o que eu queria chamar a atenção aqui é justamente isso, né? Aqui o Luiz, ele coloca esse desenho aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Isso aqui é importante, ó. A maneira como eu declaro um vetor, né? Então, a gente até pode pensar aqui, ó, se eu chamar deixa eu ir direto para o NetBeans, eu acho que vai ser melhor aqui, ó. Vamos criar um pacote aqui, ó. E eu vou chamar aqui de vetores, ó, vetores. E aí eu já vou fazendo aqui, vocês vão me ajudando. Ó. Vou chamar de vetores. Pronto. Tá? E aí a gente já vai fazendo o código aqui, eu acho que vai ficar até melhor. Então, olha só, vou declarar um vetor, né? Então, eu quero um vetor inteiro. O colchetes vai me dizer, então, que é um vetor, né? E aí eu vou chamar esse cara aqui, por exemplo, de idade, que é o que eu tinha falado, né? Então, agora é o seguinte, ó, nesse caso aqui, qual é o tamanho desse vetor aqui, pessoal? Qual é o tamanho do vetor? A gente tá sabendo? Nesse caso, eu não sei ainda, né? Eu só sei que idade vai ser um vetor, igual aquele desenho que eu fiz ali agora, né? Então, para eu definir o tamanho do vetor, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou usar o new, vou usar o tipo, int, e agora vem uma ligeira diferença. Olha só, eu vou usar o colchete. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, tamanho 5. Essa é uma maneira de definir o tamanho do vetor, né? Então, eu estou fazendo, e se a gente pode fazer... Aqui eu tenho tipo... Olha só, tipo, abre, fecha colchetes, o nome do meu vetor, recebe new, o tipo, abre colchetes, e o tamanho do meu vetor, ó,
essa é a, digamos assim, a estrutura para eu definir um vetor. E nesse caso, quando eu defino o vetor idade, eu estou falando que ele vai ter sempre cinco posições. Se é 5 posições, eu preciso lembrar que ele vai de 0, o índice, né? O índice vai de 0 a 4, ou seja, tamanho menos 1. Tudo bem? A Thaís está colocando aqui, não dá para colocar os 5 direto no colchete? Aqui, né? Você está falando aqui, os 5 direto aqui? Não, ele é um pouco diferente da linguagem C, por exemplo, né? Ele é um pouco diferente aí da maneira que eu defino em relação à linguagem C. Eu acho que isso você viu na linguagem C, tá? Uma outra maneira de você fazer isso é você definir o vetor em int, então, por exemplo, vetor, e aí aquela definição que o Luiz tinha colocado, né? E aí eu posso colocar aqui os valores, ó. Pronto. Então eu tenho aqui, ó, valores aí, tá definido o nosso vetor. Certo? Tudo bem? Certo, Luiz? Certinho, mano. Tá? Então também é uma outra maneira aí de declarar o nosso vetor. E aí tem que lembrar o seguinte, uma vez que o vetor ele foi definido, ele não muda mais de tamanho, tá? Ele não muda mais de tamanho. Vamos para frente, próximo slide. E aqui já vem uma coisa legal do Java, por exemplo, que a linguagem C não tem, né? Que é esse atributo length, né? O atributo length ele vai dizer qual é o tamanho do vetor. E isso é interessante, porque ele vai informar qual é o tamanho, né? Qual é o seu tamanho. Aqui tem, né? Então, olha só, se a gente fosse trabalhar aqui, ó, se eu fosse usar um for, por exemplo, eu quero fazer um for para imprimir os valores, né? Do vetor. Então, eu poderia fazer assim, ó, int i recebe 0, até i, pronto. Suponhamos que eu vou trabalhar com esse vetor aqui, ó. Vou trabalhar com esse cara aqui, ó. Tá? Esse vetor aí, deixa eu mudar o nome dele que ficou confuso, né? Vetor V. Né? Vetor V. Bem, eu não sei o tamanho dele. Se eu tivesse na linguagem C, eu ia ter que contar. Eu ia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Provavelmente na linguagem C eu teria uma variável int tan recebe 6. E eu ia ter que ficar controlando, o programador tem que controlar o tamanho dele, né? Ou então eu ia ter que vir aqui, por exemplo, no for, e vou fazer isso aqui, ó, 6, e aí eu vou fazer isso aqui, e mais, e aí eu vou fazer o system.out.println, v na posição i, né? Então, olha só. Dá para fazer isso aqui, ó. Olha só. Então, o que acontece? Quando eu... Opa, o que tem aqui de erro? Tá. Peraí. Peraí que eu já sei que eu fiz aqui. Gerou um mais aqui, ó. Certo? Isso aí. Acho que agora vai. Então, olha só. Então, aqui eu estou falando, o vetor na posição 0 tem 1, o vetor na posição 1 tem 2, o vetor na posição 2 tem 3, na posição 4 tem 5, na posição 5 tem 6. Beleza, funcionou, né? Funcionou. Agora, o problema é que, às vezes, esse vetor ele está muito longe do lugar que você está usando o for. E aí, como é que você identifica o tamanho do vetor? Isso pode ser um problema, né? Então, aqui, o que a gente faz? Eu chamo o vetor ponto o atributo length. Aí agora, não tem problema. Esse cara pode ter 6 ou 600 ou 6 milhões de posições. O length vai resolver isso aí pra gente, né? Ele já vai resolver. Perceba que o resultado é o mesmo, mas a grande diferença é que agora, uma vez eu defini o vetor, eu usando o atributo, eu já sei qual é o tamanho do vetor. Não preciso me preocupar em controlar o tamanho do vetor. Percebe essa diferença, pessoal? Principalmente vocês que já programaram em C, devem lembrar disso, né? Essa é uma diferença interessante aí. Beleza? Sim ou não? Sim ou não? Aquele momento que fica... Cri. Ok, pessoal, ok. Vamos continuar aqui. O Luiz colocou aqui, ó, lembrando que se tratando de array, deve-se usar o atributo length, não o método length. Tem uma ligeira diferença, né? Depois a gente pode falar desse método length aqui, né? Ok?
quer falar alguma coisa, Luiz? Mas isso aí eu trouxe algumas funções, né, Mas acho que você pode deixar para depois, Gabriel, essas funções de ordenação. Eu sei que você quer mostrar algum exemplo. Depois falar da classe ArrayList com eles aí. Ah, tá legal. Tá legal. Então é o seguinte, pessoal. O que acontece aqui, olha só. Você tem aqui, ó, vamos supor, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo e vamos mudar aqui os valores. Aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó, por exemplo, 2. Aqui eu vou pôr 1. Aqui eu vou pôr 4. Certo? Então, suponhamos que eu queira ordenar esse vetor, né? Como é que eu faço para ordenar esse vetor? Então, talvez você poderia criar um programa para ordenar esse vetor, né? Ou então, você pode usar a classe Arrays, né? Você pode usar a classe Arrays, né? Opa! Você pode usar a classe Arrays, e aí ela vai ter o short aqui, ó. Olha só. Ele vai ordenar os valores, né? Tudo bem? E aí eu vou passar um vetor aqui, ó. E aí eu vou passar o vetor V. Então, olha só, se eu não colocar o array, olha só, se eu não colocar o array shorts, então tá lá, os valores estão de uma maneira desordenada. Quando eu uso o método sort, né, sort da classe, o NetBeans aqui eu desativei isso, aí tem que incluir. O método sort, ele vai ordenar esse vetor V, e ele está dentro dessa classe chamada arrays. É uma classe que vai ter algumas operações, facilita realizar algumas operações com vetores, com arrays, né? E aí, quando eu executo ele aqui, ó, pronto, ó, ele já me entrega o vetor. Olha lá, ele já me entrega o vetor ordenado. Beleza, pessoal? Tá? É isso que ele está fazendo aqui para a gente, né? E aí ele até colocou, né? Se eu quiser fazer uma busca, se eu quiser buscar um valor dentro do vetor. Perceba que quando você está falando de um vetor com 6 posições, é tranquilo você fazer uma busca, encontrar o elemento. Agora imagina que você tem 1000 elementos para procurar. Poxa, é complicado você chegar e falar assim, ó, eu quero achar o número de, sei lá, 600. Aí você vai perguntar, é esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. Pô, isso aí cansa, né? Então, você tem essa estratégia de busca, não é o objetivo da aula hoje. Posso até falar se vocês quiserem, mas não é o objetivo da aula. Mas, por exemplo, o Binary Search, ele é uma estratégia de busca que vai otimizar o tempo de encontrar o valor dentro do vetor. E ele vai ser útil quando você estiver trabalhando com vetores grandes. Vetores pequenos, o custo não vai ser muito... não vai mudar muito, não. Mas quanto maior o tamanho do seu vetor, melhor você lembrar dessa função aqui, que mais rápido você vai conseguir encontrar seu resultado. Tá legal, pessoal? Tudo bem? Acho que não precisa entrar em detalhe, né, Luiz? Você acha que... Não, é só curiosidade mesmo. Então tá bom. Aí, pessoal, a gente tem em Java uma coisa interessante, que olha só, a classe ArrayList, né? Aqui ele já até colocou, né? Já tem um spoiler aqui, né? A principal diferença entre o tipo array e a classe ArrayList é que a última, né, o ArrayList, pode crescer ou decrescer de acordo com a necessidade de armazenamento. Ou seja, o que eu falei para vocês, quando eu faço isso aqui, ó, quando eu faço int_idade recebe newInt 5, o meu vetor sempre vai ter tamanho 5, sempre. Se de repente eu quiser aumentar e colocar mais 2, 3 elementos, com esse vetor eu não consigo fazer. Mas o Java oferece aí, né? O Java oferece uma classe, que é a classe ArrayList, né? A classe ArrayList, por exemplo, tá certo? Que vai permitir com que eu crie um vetor que vai aumentar de tamanho dependendo do que eu preciso. Dependendo do que eu preciso, dependendo da minha necessidade. E isso é interessante. Tá? Então aqui o Luiz está dando um exemplo. Antes de utilizarmos algumas opções da classe ArrayList, é necessária a importação da seguinte classe. Então aqui ele está fazendo o import do ArrayList e o list, né? Tá. Você acha interessante criar com list e instanciar com ArrayList? Ou... Olha, eu acho assim, Luiz, eu acho assim. Usar o list ele é muito interessante, mas talvez quando a gente falar de interface, aí a gente volta a falar do list, que é uma interface, né? Acho que aí fica mais claro a gente declarar um vetor. Na verdade, o que o Luiz está colocando aqui, o adequado quando a gente vai usar o ArrayList, né, é muitas vezes eu declarar ele como um list.
principalmente se for um array list com parâmetro de um método, né? Mas, no caso aqui, só para entender, eu acho que a gente pode deixar como sendo aí um array list mesmo, né, Luiz? Tá? Pode ser. Tá bom? Então, a gente faria aqui, né? Vamos seguir para frente aqui, ó. E aí eu tenho alguns elementos, ó. O add, o remove, né? E o size, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar aqui um vetor, por exemplo, tá? E aí eu vou pôr aqui o new array list. Interessante, porque aqui, nesse caso, ele está sendo um vetor de objetos, né? Então, vou ter que ser de classe integer, né? Certo? Você não falou de classe wrappers, né? Ali, não falamos. Mas aí, no exemplo, eu coloco... Eu vou fazer do string, pode ser? Pode ser. Olha só, o que eu vou fazer aqui, ó. Então, olha só. Olha que interessante aqui, ó. Esse cara aqui, array list, ele vai trabalhar com qualquer classe, tá? Ele trabalha basicamente com qualquer classe. Então, aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu estou querendo dizer que eu vou trabalhar com um array list, eu vou trabalhar com um array list, e dentro do array list, eu vou guardar objetos da classe string. Bom, vou guardar objetos da classe string. Se eu não colocar isso, vamos ver o que vai acontecer. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai falar aqui, ó, vetor ponto. Olha só, não sei se está dando para vocês verem um add, mas ele está colocando aqui, ó, object. A gente vai falar dessa classe object depois, mais para frente. Mas eu não quero trabalhar com a classe object, eu quero trabalhar com a classe string. Então eu venho aqui e vou fazer isso aqui, ó. String. Pronto. Então agora eu vou trabalhar com a classe string. E aí eu quero adicionar um elemento. Vetor. Vamos até fazer um negócio aqui. Eu vou colocar aqui, ó, vetor.size. Olha só. Tamanho do meu vetor, ó. Tamanho do meu vetor é 0. Não tem nada no meu vetor, ele é 0. Mas agora eu vou adicionar um elemento nele. Então eu vou fazer vetor.add de adicionar e vou colocar uma string. Vou colocar aqui, ó, Luiz. Pronto. Olha lá, vamos ver o que vai dar. Ó, agora o meu tamanho passou para 1. Ok? E agora eu posso ir adicionando aqui, ó, vetor.add. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Gabriel. Olha lá. Agora ele já passou para 2. E aqui, então, quer dizer, eu posso ir adicionando quantos elementos eu quiser. Quantos elementos eu quiser. Tá? E essa é uma vantagem da classe ArrayList. Ok? A Thaís está colocando aqui que se perdeu. Se perdeu no que sentido, Thaís? Ótimo, beleza. É bom essas dúvidas, né? A Thaís coloca que ela não entendeu o porquê do ArrayList, né? Então, olha só. O que eu colocava é o seguinte. Quando você cria esse vetor aqui, ó, eu criei um vetor int idade, new int 5, tá bom? Então, aqui, ó, o tamanho, ó, vou até colocar em letras maiúsculas. O tamanho é fixo. Fixo. Sempre será 5. Entendeu? Tudo bem, Thaís? Essa declaração aqui. Essa declaração. Agora, quando eu vou usar um array, só que aí pode acontecer de você precisar de mais elementos. Imagina que você está construindo um programa de computador e você precisa trazer o nome de todas as pessoas que estão cadastradas no banco de dados. Bem, se eu criar um vetor com tamanho 100, na hora que chegar o 100º nome no banco de dados, o teu vetor não vai caber mais. Pronto, você está com um problema. Aí você fala assim, bem, então eu vou criar um vetor de tamanho 10.000. Bem, você vai criar um vetor de tamanho 10.000, só que você tem 100 nomes no seu banco de dados. Bem, você vai ficar com essa diferença aí, né, de 9.900 elementos no vetor, ocupando espaço na memória à toa. Você tá, né? Então você precisa otimizar. Você precisa ter uma situação onde o tamanho do seu vetor, o tamanho seja dinâmico.
Essa é a ideia, né? O tamanho seja dinâmico. Então, o Thaís, o ArrayList, ele vem justamente para que eu defina um vetor que ele seja dinâmico. No fundo, o que ele vai fazer é o seguinte, bem, eu tenho 100 nomes, eu peguei lá do banco de dados, lá no programa, trouxe 100 nomes para o meu código, para o meu sistema, e aí, então, o ArrayList vai reservar 100 espaços na memória para guardar os nomes, os 100 nomes. Chegou o 100º, ele vai buscar mais um espaço na memória. Então, sempre que o vetor precisar de mais espaço, o ArrayList vai dar um jeito de arranjar esse espaço na memória. E aí, isso é legal, porque ele não vai reservar 10.000 espaços na memória, ocupando espaço desnecessariamente, né? E também não vai fixar, não vai limitar o tamanho desse vetor. Tudo bem, Thaís? Melhorou agora? Esclareceu um pouco aí? Tá? Beleza. E no fundo, vale a pena vocês verem, no fundo, o ArrayList, olha só que interessante. Vamos olhar debaixo dos panos aqui, ó. Estou abrindo o código da classe ArrayList, ó. Public Class ArrayList. Olha que interessante aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. No fundo, o que é o ArrayList? Ele é um vetor, ó. Um vetor de object, olha. Aqui, ó. Linha 1261. Ó. É um vetor de object. Só que ele resolve o problema de tornar o código dinâmico, tá? Então, no fundo, é isso que ele vai fazer. Bom, pessoal, é um vetor aí que vai lidar com isso. Tá? E aí ele vai oferecer alguns métodos, que é justamente o que o Luiz coloca aqui, ó. Eu tenho um método para adicionar, eu tenho um método para remover, eu tenho um método para saber a capacidade, isso aqui é interessante. A capacidade, ela é diferente do tamanho, né? Então, por exemplo, olha só, quer ver uma coisa? Deixa eu comentar essa linha aqui, ó. E eu vou fazer vetor ponto. Ó, vamos ver aqui. Opa. O que eu digitei errado aqui? Luiz. Será que o capacete é só do classe Vector? Pode ser. É que, na verdade, o capacete, na verdade, a gente precisa checar aí, ele vai dizer o seguinte, ele definiu uma quantidade, uma capacidade inicial, né? Eu posso falar assim, ó, eu vou criar um vetor que ele vai começar com uma capacidade de 10. Na hora que ele, ou de 100, na hora que ele atingir a capacidade de 100, ele vai buscar mais elementos. É diferente de tamanho, né? Então, se eu falo 100, eu tenho a capacidade para 100 nomes, mas eu tenho 80. Então, o size, que é o vetor aqui, ó, vai me retornar 80. Mas eu consigo ir até 100. Depois do 100, ele vai ter que aumentar esse espaço. Certo, pessoal? Tá bom? E aí você tem outros métodos aqui, como o first element, o last, para retornar. E aqui você tem um get, que vai te retornar o elemento na posição, né? Qual é a posição que ele está lá. Eu quero o elemento na posição tal. Beleza? Então aí tem alguns métodos da classe string. Ok, pessoal? Ficou claro aí? Sim ou não? Quem tem pergunta aí pode fazer. Luiz, quer complementar alguma coisa? Acho que é isso que tem que ficar claro aí, é realmente essa diferença, né? Quando a gente trabalha com a classe nativa array, né, você tem que definir o tamanho, mesmo que você peça para o usuário, né? Mas é quando eu tenho uma necessidade que eu consigo prever quantos dados eu vou precisar, né? O ArrayList ou qualquer outra classe do Java que trabalhe com arrays de forma mais simplificada, né? Vamos colocar assim, ele dá a possibilidade de você não conhecer, né, a quantidade de dados. Então, é para essas situações que o Gabriel já comentou, né? Então, vamos supor que eu tenho um aplicativo lá de e-commerce, né? E aí eu quero fazer uma pesquisa por uma determinada categoria de produto, que vai listar vários produtos daquela categoria. Eu não sei quantos produtos vão vir, né, de antemão. Então, seria impossível criar uma variável que conseguisse exatamente resolver quantos produtos viriam. Então, aí quando você tem uma situação desse tipo que você não consegue prever a quantidade de dados que você vai precisar armazenar numa mesma variável, aí a gente usa uma das implementações de classe do Java,
né, que possibilitam esse crescimento ou essa diminuição do tamanho de armazenamento de dados da variável. Basicamente é isso, né, Gabriel? É isso aí, Luiz. Muito bem. Isso aí. Beleza? Eu achei esquisito esse capacete não funcionar, viu? Fiquei até agora, vou até ver aqui, viu? Eu acho que isso aí era da classe Vector, Luiz. Esse slide aí, eu acho que ele tá... Você atualizou esse slide recentemente, não foi? Eu atualizei, só que nos métodos eu não trabalhei neles. É porque a gente usava uma classe, pessoal, só para vocês entenderem, uma classe que a gente usava para mostrar essa diferença de variável dinamicamente expansível ou não. A gente usava uma classe do Java que era a Vector, né? Só que essa classe, ela depois de umas versões do Java, ela foi marcada como classe obsoleta. E quando a classe é marcada como obsoleta, é desencorajado o uso, né? Você não deve usar mais. Então, aí as primeiras versões que a gente tinha aí, a gente usava, né, quando chegava nesse ponto da aula aí, a gente usava essa classe. Depois acabou mudando e acho que acabou ficando uma sujeirinha aí. Eu peço desculpa para vocês aí dessa falha aí. Acabei não testando a questão do capacete mesmo. Mas é isso. Beleza. Na verdade, o que teria que fazer aqui, né? Eu tô olhando, dá até para mostrar aqui, ó. Quer ver, ó? Dá até para mostrar. Eu vou chamar aqui o vetor aqui, ó. Vou fazer o array list, ó. E aqui, ó, olha só, eu tenho aqui o parâmetro, ó, o construtor, aonde eu tenho como parâmetro a capacidade inicial. Então, eu posso, por exemplo, falar que esse vetor ele vai ter uma capacidade inicial de 100, por exemplo, que é aquilo que eu estava falando, né? Na verdade, o que eu estou olhando aqui na documentação, Luiz, esse método realmente deve ser do lado vector. Você teria que acessar lá aquele objeto, aquele vetor element_dat do array list e retornar o length dele para você ter a capacidade, né? Então é um pouco diferente aí, a gente não tem isso aí claro não, tá? Beleza? Tá? Só para atualizar. Beleza, vou até remover do slide lá para não dar mais confusão na cabeça do que ajudar. Fechou, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mais alguma pergunta? Então, acho que para essa semana nós vamos organizar uma lista aí, né, Luiz? Ou não, essa semana talvez não, né? Como é que você tinha falado lá? Eu tinha concordado contigo. Luiz? Eu tô falando mutado aqui faz 2 horas. Essa semana, na aula de AW1, né, que a gente tinha, eu até falei com o Gabriel já, a gente tinha pensado em intercalar as atividades uma semana, a gente tinha conversado isso ontem, né? Intercalar uma semana atividade de LP2, uma semana de AW1, até para vocês não ficarem muito sobrecarregados, né? E aí, Gabriel, nós tínhamos fechado em AW1 de dar atividade semana que vem. Então, essa semana a gente teria que passar alguma coisinha para eles de LP2. Ah, tá ótimo. Tudo bem. Então vamos passar assim, a gente disponibiliza a lista aí. Beleza, gente? Alguma dúvida? Eu sei que vão ter várias, né? Principalmente a hora que vocês começarem a fazer a listinha aí. Mas não, se precisar, podem me mandar a zap aí, como vocês têm feito mesmo. Ou aqui no Teams, né? Na medida do possível, a gente vai tentando ajudá-los aí. Isso aí. A lista vai ter 83 questões, né? Mas para fixar mesmo o conceito, né, Gabriel? O novo. Por aí. Assim que tiver pronto, a gente já tenta colocar no Moodle. E aí, pessoal, mais uma coisa aí que eu vou pedir desculpa para vocês. Essa primeira listinha aí, que eu coloquei lá no Moodle, tinha a questão da penalidade, mas eu e o Gabriel, a gente vai desconsiderar isso. Foi uma falha minha na hora de montar a lista, eu esqueci de desabilitar essa questão da penalidade aí. Nós não vamos colocar, porque a ideia de colocar lá no Moodle é justamente para facilitar a vida de vocês, principalmente para quem não está conseguindo e não vai poder instalar o NetBeans, né? Então vocês já podem fazer os exercícios no Moodle diretamente. Inclusive, o Gabriel, teve gente até que falou que estava com medo de mandar testar o exercício lá no Moodle para não perder nota, né? Eu falei, não, gente, foi não, erro.
pode ajustar isso aí. Isso aí é que na hora que você configura a questão, você deixa essa penalidade, né? Mas isso aí é tranquilo de arrumar, isso aí é tranquilo. Olha lá, a Lívia fez um comentário muito pertinente. Esse é o plano, viu, Lívia? Primeira coisa é dominar o mundo, e segunda coisa é isso aí, como vai ter só a cada 2 semanas a lista, a gente vai dobrar a quantidade de exercícios para ficar mais justo, né? Brincadeira, gente, a ideia é a mesma. A ideia é que vocês fixem o máximo que a gente conseguir passar, né, nesse modelo EAD aí. Tem algumas coisas que ficam um pouquinho mais complicadas, tá? E não deixa de perguntar, né, pessoal? É aquela questão lá, quando a gente está em sala de aula, às vezes a gente consegue ter uma percepção na hora já de que vocês ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? A não ser quando vocês são bons atores ou atrizes aí que dificultam um pouco, né? Mas via online é mais complicado. Conquistar o mundo só com HTML? Ah, não sei. O que você fala disso, Gabriel? Luizão, o Kira, eu mato mesmo, velho. Eu vou mostrar meu Death Note aqui, vocês vão ver. Beleza, muito bom, muito bom. Gabriel, obrigado aí. Pessoal, obrigado pela participação. Acho que a gente pode encerrar a gravação, né? Se não tiver mais nenhuma questão. Se tiver mais alguma questão, é legal deixar registrado, né? Se alguém tiver alguma dúvida. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Ou da semana anterior, ou dessa semana? Então tá. Tudo certinho, beleza. Então eu vou interromper agora a gravação, tá? E assim que ela tiver finalizado de gerar o arquivo, aí eu passo o link para vocês lá no grupo, tá? Para quem não pôde estar presente poder assistir aí, tá bom?